gente deixou esse recadinho. Essa reunião está sendo gravada, porque depois a gente vai disponibilizar o link para quem não pôde vir hoje, enfim. Obrigada por compartilharem nesse momento com a gente. Nosso primeiro vídeo que vai para o YouTube no futuro. Então é um dia muito importante. A gente deixou aqui os recadinhos para vocês. Acho que todo mundo já deve ter lido à medida que foi chegando, mas eu queria reforçar algumas coisas que são mais importantes, que é, se puderem deixar as câmeras abertas, melhor. Assim, a gente vai poder ter momentos de conversa, é legal ver as carinhas. Microfones fechados, porque assim a gente evita ruídos externos e bagunças da casa e barulhos da vida. A gente vai ter no nosso chat facilitadores, especialistas em sustentabilidade, que vão conversar com vocês. Então, se quiserem trazer algumas perguntas, o que for possível, a gente já vai ir respondendo. Apareceu um risco na minha tela, vocês estão vendo também? Isso tu consegue fazer porque tu é apresentadora, amiga. Daí tu pode riscar coisas na tela. Acho que tu consegue apagar também. Mas eu não tô nem encostando no meu computador. Não sei o que aconteceu. Gente, enfim, não sei dizer o que aconteceu aqui, mas tem um risco na minha tela. Tudo bem, não fiz nada. Certo. Tudo certo. Então, se vocês quiserem já ir mandando algumas perguntas, podem mandar. A gente vai ter ao fim da nossa conversa um tempo para conversar com as nossas convidadas, especialmente. Então, se for alguma coisa bem direcionada, já podem dizer. Pergunta para a Gabi, pergunta para a Aline. A gente daí, no fim, vai ter esse momento de conversa entre todas. E confiem nessa jornada. Vai levar mais ou menos 1h30, o tempo que a gente organizou para essa atividade. E a gente está muito feliz. Eu vou começar fazendo, então, uma apresentação, porque a gente acabou vendo que esse link se espraiou, então tem muita gente que nunca nos viu e que a gente não conhece ainda. Então, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Essa é uma ferramenta que a gente usa bastante aqui na Core e que ajuda pessoas que têm baixa visão ou que são cegas a terem essa imagem, né, de quem são as pessoas que estão por trás da voz, quem está levando esse conteúdo. Então, é super legal. É uma ferramenta de acessibilidade que a gente gosta muito. Então, eu sou a Raquel, eu sou uma mulher branca de 38 anos, eu tenho cabelos castanhos que estão ficando grisalhos, eu tenho uma franja bem curtinha, sobrancelhas grossas e olhos castanhos. E eu estou aqui hoje representando nessa fala inicial a Cora, que é um time pequeno, mas muito potente e afetuoso. E a gente, para quem não nos conhece, nós somos uma consultoria. A gente trabalha com negócios de moda que tem esse objetivo de ter um formato de atuação mais sustentável. Para isso, a gente tem basicamente 2 caminhos. O primeiro é criar novos negócios do zero. Então, a gente acompanha empreendedores, principalmente que estão começando seus negócios de moda e que querem já mirar num formato circular, com impacto positivo, que considerem novas maneiras de fazer moda. E a outra frente que a gente tem, que também é super importante, é ajudar negócios que estão já consolidados no mercado a fazerem uma transição. E daí não importa se a empresa é grande, pequena, a gente cria caminhos para que se saia desse lugar da moda convencional, que a gente sabe que é mais produtora, que às vezes não considera, né, a mão de obra das pessoas da melhor forma, não trata os trabalhadores da maneira mais justa, e a gente ajuda essas empresas a fazerem uma transição, que é algo também muito importante para criar esse novo mercado. A gente foi sentindo com o tempo que, além de trabalhar com empresas, que é algo que é o nosso formato principal dentro da Core, a gente também queria falar com pessoas que não necessariamente estavam nos nossos projetos e que também têm esse desejo, assim como nós temos, de transformar a moda e de trabalhar pela sustentabilidade, às vezes até em outras áreas que não necessariamente a moda. E foi por isso que a gente criou Core Educacional, que é essa nossa nova frente. Já teve seu primeiro curso, que foi a Liga, ainda esse ano, primeira turma, e que tem como objetivo falar com pessoas que querem ser agentes de transformação. Eu vou falar um pouquinho da Liga, porque, de certa forma, a Liga é o motivo da gente estar aqui hoje. Essas aulas que a gente fez abertas, elas são um convite para a gente mergulhar em alguns conceitos bem importantes para a sustentabilidade e que vão nos acompanhar a jornada fora quando a gente começar as aulas, mas que também interessam muito a qualquer pessoa que esteja interessada em se aprofundar nos conceitos e nas formas de fazer diferente, tanto moda quanto outras áreas da economia, enfim, da nossa forma de viver no mundo. A Liga, então, é um curso online e ao vivo
focado em mulheres, e essa foi uma escolha que a gente fez muito baseadas no propósito da Cora, que é também atuar pela equidade de gênero, e a gente acredita que esse caminho do desenvolvimento profissional, ele ajuda, sim, nessa transformação, e a gente, então, criou uma jornada de 14 horas de aulas ao vivo, em que a gente reúne uma comunidade de mulheres muito legais, que pertencem a vários elos da cadeia produtiva da moda. A gente tem sempre mulheres que trabalham na costura, que trabalham na comunicação, que são gestoras, que são designers, estilistas, enfim, é uma comunidade muito diversa de mulheres e que consegue criar juntas essas novas formas de se trabalhar com moda. Essa jornada vai começar agora em outubro, vocês estão super convidados a participar, e a gente vai ter no final um convite especial para quem participou dessa aula para se inscrever com alguns benefícios. E agora eu vou abrir, então vou fechar essa minha telinha aqui para poder ver as nossas convidadas e vou pedir que a gente também faça esse mesmo sistema que eu fiz da autodescrição, para que todas vocês consigam contar quem são e para que a gente saiba um pouquinho o que vocês fazem de trabalho, como que vocês trabalham na moda ou com outros negócios que têm esse desejo de transformar a realidade. E aí acho que a gente pode seguir na ordem alfabética, podemos começar com a Aline. Aline, se puder abrir teu microfone e nos contar um pouquinho de ti, vai ser ótimo. Eu caí e voltei, sou eu, né? Eu não escutei, vai ser ótimo. Boa noite, eu sou a Aline Jobim, eu sou uma mulher negra de 37 anos, tenho cabelo crespo, vai mais ou menos até o ombro, e tenho olhos castanhos bem escuros, e um sorriso bem largão. Eu trabalho na Iosan, eu sou sócia fundadora da Iosan, que trabalha com jalecos, uniformes e roupas corporativas com estampa afro. E também sou executiva comercial da Odabá, Associação de Afroempreendedorismo. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, Aline, seja muito, muito bem-vinda. A Aline é muito próxima da Cris, que é a nossa próxima convidada a se apresentar, a nossa ordem aqui, também já recebendo coraçõezinhos. Cris, vou fechar meu microfone, pode ir. Boa noite, deusas. Eu digo deusas porque tem a estratégia aí para chamar as mulheres de deusas, porque elas relaxam, ficam mais vulneráveis e mais atentas a tudo que a gente está dizendo aqui. Então, eu sou Cris Baladão, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos. Neste momento, seguindo aos tons brancos, em algum lugar que vocês não conseguem enxergar, porque eu coloquei uma luzinha maravilhosa aqui, mas tem muitos. Estou usando um batom vermelho maravilhoso para as meninas que estão aqui me vendo. Estou usando um óculos arredondado. E estou usando brincos com o símbolo do nosso maravilhoso feminismo. E acho que tem uma galera aqui que já me conhece. Eu sou Cris Baladão, repetindo aqui só para ver se ficam para, né, marca registrada. Tô brincando. Eu sou sócia da Baladão Fagundes, eu tenho um escritório de advocacia, por incrível que pareça, né, mas é um escritório de advocacia, que trabalha com estruturação e reestruturação de negócios. E eu sou associada e sou do conselho da Associação de Afroempreendedores da Odabá. Eu sou parceira e sócia do Dinheiro Explícito, que é um perfil que trata sobre todas as nossas rusgas e as nossas discussões quanto ao dinheiro. Eu também sou cofundadora da Associação 13 de Março, que é uma associação que foi feita e estruturada pela minha sócia para a gente tratar sobre a questão dos enlutados. E eu estou agora parceira de uma coisa maravilhosa chamada Negócios em Rede. E é isso, gente. Eu acrescentei ali no chat que a Cris também é bailarina, ela é uma pessoa muito múltipla, e eu vou chamar agora a Gabi Casartelli, que também é uma pessoa muito múltipla e que vai trazer mais detalhes, mas que é a nossa musa do Ashtanga. Seja bem-vinda, Gabi. Oi, muito obrigada. Eu sou a Gabi Casartelli, eu sou uma mulher de 1,80 m, então apesar de não dar para ver na câmera, eu sou uma mulher bem grandona, comprida, alta, com cabelos ondulados e sempre, de preferência, com óculos bem grandes no rosto. Gosto bastante
lugar que eu encontrei através dos óculos para me expressar. E eu tô sempre com roupas muito coloridas, sou aquela pessoa que não consegue usar preto mesmo que tente. Mesmo no inverno, mesmo quando tá todo mundo de cinza, preto e marrom, é muito difícil. Então hoje eu tô com um macacão, que eu brinco que é um macacão de palhaço, que é um macacão bem amplo, vermelho, roxo e amarelo. E tô muito feliz de estar aqui. Então, primeiro agradecer todas, honradíssima de estar do lado dessas mulheres, são incríveis. A Raquel falou brincando, mas uma das coisas que tem tido muita potência aqui na minha vida, embora eu não me considere uma musa, é o Ashtanga Yoga e todos os seus desdobramentos de autoconhecimento. E ao longo dos últimos 13 anos, como jornalista, ingressei na moda e desde então trabalho com moda, conteúdo, produção de foto, filme, publicidade e muitas campanhas de moda para toda sorte e azar de marcas que existem. Então, trabalhei, né, em todos os formatos e me submeti a todos os jeitos bons e ruins de trabalhar com moda. Então, acho que essa também é uma coisa que a gente inevitavelmente acaba passando e pode aprender muito. E nesse processo de autoconhecimento nasceu a Cura, que é esse outro negócio que agora está ganhando mais espaço, que é um negócio é uma plataforma, hoje é um site de conteúdo para despertar. E aí esse conteúdo passa, sim, pela moda, porque é essencial, porque, né, consome muito, envolve muito dinheiro, envolve muito consumo, e outras todas formas de atuar, políticas, de consumir e de se expressar, para que a gente possa, enfim, através das nossas ações, conseguir construir esse lugar, esse planeta, essa comunidade que a gente acredita. Então, a Cura é para ser mais uma ferramenta para nos auxiliar com conteúdos, para a gente despertar internamente e provocar essas mudanças do lado de fora. Então, estou muito feliz de poder também, como Imaculada e como Cura, estar aqui hoje conectando essas duas coisas que eu, enfim, amo tanto, que são os sonhos, né, de um lugar melhor, com a moda, que pode ser essa ferramenta. Então, obrigada, gente. Muito obrigada, Gabi. Não falei brincando, né? Porque é muito inspiradora mesmo em todas as frentes. E eu vou chamar agora a Marina, que é outra mulher que nos inspira muito no nosso dia a dia, que também está à frente de múltiplos negócios sociais e que vai contar um pouquinho agora quem é e o que faz. Oi, gente, tudo bem? Desculpa se estiver vazando o som, é porque a gente está em momento de comemoração aqui do lado, e aí eu dei uma fugidinha para participar aqui da aula. Meu nome é Marina, eu sou sócia da COS, cuidadora aqui do Banco de Tecidos de Porto Alegre, tenho 33, quase 34 anos, sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, estou de óculos de acetato transparente, franjinha, que nem a Raque, a gente está, na minha tela a gente está lado a lado, um pouco parecido. Cabelo um pouquinho abaixo dos ombros, estou usando uma camisa listrada e atrás de mim tem uma parede que tem muita história, porque é a parede do Vila Flores, onde a gente tem nossa sede, Ateliê da COS, e que, enfim, é um centro cultural maravilhoso que nos abriga. E eu acho que falar um pouquinho da COS depois, né, mas a razão dessa comemoração é que a gente está participando de uma competição de negócios sociais, as minhas sócias, a Karine e a Alice, estão no Canadá, em Montreal, nesse momento. Acabaram de fazer a apresentação da semifinal, foram super bem. Então, a gente presentes aqui. Elas. Uhul! E presentes aqui. A Karine, eu acho que tá, talvez as duas, eu não tô vendo o vídeo. Estão as duas ali. São as duas Ai, amada. Aqui. Achei. Então, aí, Karine e Liz. Olha só, né? Que potente esse time. Acabaram de apresentar, devem ter exaustos, mas estão aqui também. Enfim, acho que é isso. É uma noite de muita celebração. A gente está celebrando muito o fato de vocês estarem no Canadá e estarem levando a COS tão longe. A gente é muito fã do trabalho de vocês e é uma alegria saber que vocês estão aqui no meio de todo esse furacão de notícias com tanto carinho pelo nosso trabalho. Então, muito obrigada, gurias. Eu imagino que vocês fiquem recebendo um pouco de notícias, esses plim-plins de campainha. Quando as pessoas vão entrando no Zoom, a gente vai recebendo uma campainha, então peço desculpas, não sei como tirar esse barulhinho da apresentação. Mas eu queria começar, então, agora trazendo para vocês um pouco do nosso conceito
que é o motivo de estarmos aqui, né, que é a visão sistêmica, a gente preparou um material bem breve, porque a ideia não é que a gente faça hoje uma imersão acadêmica, e sim que a gente consiga entender do que a gente está falando para partir para essa conversa com as nossas convidadas da mesma página, assim, entendendo que todas olharam para o mesmo lugar e que a gente vai poder aproveitar muito dessas trajetórias, todas as gurias, que são muito inspiradoras sobre como a gente pode trabalhar de outra maneira, unindo frentes e saindo de uma forma fragmentada ou até isolada de se trabalhar com moda. Eu vou compartilhar minha tela, eu já percebi que eu não consigo compartilhar de um jeito que vocês não vejam todo o meu computador. Ah, não, agora deu. Vai dar, vocês vão ser poupadas da bagunça do meu computador. Mas então agora a gente já conhece nossas convidadas e a gente vai passar para o nosso breve momento de estudos, em que a gente vai falar por que o tema visão sistêmica, né, é a nossa aula inaugural de hoje, nossa aula aberta. Em primeiro lugar, porque a visão sistêmica norteou a ação da Cora como consultoria desde o início. A gente se juntou e começou a trabalhar porque queria agir pela mudança da moda, unindo frentes, unindo nossas experiências e tentando fazer diferente, juntando, inclusive, uma vontade mais transformadora do que só do setor, uma transformação da própria sociedade. A gente entende que nossos exemplos que vamos trazer aqui hoje são aplicados à moda em sua maioria, mas que visão sistêmica é algo que é importante para qualquer pessoa que queira trabalhar com sustentabilidade. Eu, particularmente, tive contato com a ideia da visão sistêmica, acho que pela primeira vez, com mais profundidade, quando eu fiz um curso do Gaia Education, que tinha, inclusive, essa estrutura já do curso era de ter dimensões, a dimensão ambiental, social, cultural e econômica, como um lembrete de que a gente não consegue olhar para nenhum projeto se a gente não tiver essa vontade de abraçar a complexidade, de a gente conseguir sair do básico e sair da superfície, né? Então, foi daí que eu comecei a ter mais contato com a visão sistêmica. E hoje, acho que a gente pode dizer que, para nós, pelo menos aqui na Cora, a visão sistêmica é essa forma da gente olhar para a moda e para qualquer fenômeno, na verdade, abraçando a complexidade, como eu falei, e buscando uma compreensão do todo, né? Que acaba sendo mais holística, mais integrada, e que sai um pouco daquele formato de tudo tem que ser muito utilitário, encaixadinho, fácil de explicar, muito racional, muito rígido até, né? A visão sistêmica, ela traz essa flexibilidade para as análises e para a gente é uma ferramenta muito importante, né? Uma maneira de trabalhar que nos define bastante. Para quem não está tão familiarizado com o conceito de visão sistêmica, a gente tem um exemplo que não tem nada a ver com moda, mas que todo mundo, de alguma maneira, já pode ter vivido, que é o próprio olhar que a gente tem para a saúde. Então, muitas vezes, quando a gente sente alguma coisa, sente uma dor no estômago, por exemplo, vai na gastroenterologista, faz todos os exames possíveis daquela região, tenta sair com um diagnóstico mais especializado possível, mas com isso, muitas vezes, a gente deixa de olhar para a saúde como algo integrado, né? Que é algo que a medicina oriental, por outro lado, faz muito bem. Então, consegue olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, de uma maneira que une várias pontas, que entende as causas, que vai mais a fundo no problema. E isso é uma maneira da gente entender a visão sistêmica por um outro viés, né? A visão sistêmica também nos lembra que a gente não consegue analisar nada que seja uma pessoa, né, um indivíduo, ou uma empresa de moda, ou um projeto, que se a gente não olhar para um contexto, né, se a gente não entender quais são as relações que estão ali, que formam essa pessoa, que formam esse lugar, como que esse lugar se caracteriza, de que se caracteriza, né? Enfim. A visão sistêmica, ela nos leva para uma abertura de lentes, então a gente começa a entender as pessoas, as comunidades, os ecossistemas e como tudo isso faz do mundo onde a gente vive e como é importante que a gente tenha essa disposição para sair das respostas simples e para trazer, inclusive, novas perguntas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como a nossa cabeça é formada para ser um pouco binária, né? Então, quando a gente vai falar sobre o tempo, a gente acaba colocando na caixinha do passado e do futuro, e sem se dar conta de que a gente vive um mundo em que esses tempos, inclusive, eles coexistem em muitas situações, né? A gente tem comunidades que têm costumes muito antigos, a gente tem novidades e coisas que estão mudando rapidamente, a gente nem consegue acompanhar, e se a gente separa tudo, fica difícil de ter uma visão sistêmica da realidade. Outra divisão que a gente costuma fazer bastante é entre o campo e a cidade.
sem entender as correlações que existem e que são evidentes quando a gente pensa na alimentação, por exemplo, né? Então, por mais urbana que seja uma pessoa, ela está conectada às pessoas do campo e ela está conectada a um fazer da agricultura, né, da natureza, que a gente também foi, de certa forma, ensinado a não considerar no nosso dia a dia. É porque a gente também foi, enfim, todo um sistema educacional, enfim, gerando essa divisão, que também tem um outro exemplo que é entre o racional e o sensível, né? Então, parece que a gente tem duas formas de ver o mundo, uma não conecta com a outra, e a visão sistêmica nos traz essa vontade de conectar, de juntar as pontinhas, e que é muito legal, a gente é muito fã dessa maneira, que é menos dicotômica, né? Tem talvez a principal separação, que é uma das mais catastróficas, digamos, para o nosso mundo de hoje, que é entre as pessoas e a natureza. Então, a gente foi se afastando da natureza de uma forma que a gente olha, quando eu digo a gente, enfim, a humanidade, não necessariamente nós individualmente, olha para a natureza como quase um supermercado, assim, onde a gente vai lá, busca a nossa matéria-prima para fazer a nossa roupa, para nos alimentarmos, enfim, é quase um lugar de recursos. E as pessoas são esses seres que têm decisões racionais e que podem decidir, inclusive, pela vida dos outros seres, pela vida do próprio planeta, que também é um organismo, que também é totalmente interligado, né? Esse tipo de visão nos traz para a realidade de hoje, que é viver o antropoceno. A gente vive num momento em que as nossas ações como seres humanos causam as mudanças climáticas, causam vários problemas, e se a gente se aparta da natureza, fica muito difícil de mudar as coisas, se a gente simplesmente espera que tudo se resolva sozinho, sem uma mudança nossa também. Aqui, já voltando um pouquinho para a moda, tem algo que para a gente também é muito do dia a dia, essa reflexão, né? O que é a moda brasileira, que é o nosso lugar de atuação. Então, a gente tem duas imagens que são da moda brasileira, e elas são totalmente distintas entre si. De um lado, a gente tem uma imagem da Flávia Aranha, né? Uma peça criada pela Flávia Aranha, uma modelo vestindo uma peça feita com todo cuidado, a cadeia produtiva, que olha para as pessoas, que valoriza o trabalho das costureiras, das artesãs, que usa tingimento natural. Isso é moda brasileira. Agora, a moda brasileira também é totalmente relacionada com o agronegócio, com a monocultura, a moda que destrói a natureza para plantar algodão, para jogar veneno na terra. Então, essas duas faces pertencem à mesma moda. Se a gente só olha um pedacinho e a gente esquece de abrir a lente da visão sistêmica, a gente acaba tendo uma visão parcial. E se a gente tem uma visão parcial, a gente não consegue pensar ou, enfim, sugerir novos caminhos para a moda que a gente faz. Outro momento em que é muito nítido como a gente precisa da visão sistêmica é quando a gente olha para o nosso território, né? Então, onde que a gente está? O Brasil pertence ao sul global. A gente pertence a esse território onde a gente produz a moda, muitas vezes em condições nada dignas, nada decentes, e a gente, ao mesmo tempo, convive com uma moda que está no hemisfério norte, que é essa moda do glamour, do luxo, né? Enfim, a gente está vendo aqui duas faces também de uma moda global. Se a gente não tem lente sistêmica, a gente não consegue fazer as correlações que são super profundas entre a divisão do trabalho, como que a gente consegue criar outras formas, né, de fazer, como a gente pode estimular a nossa moda local no lugar de comprar que usam um trabalho análogo à escravidão, enfim. Olhar para o problema é muito importante e é muito sistêmico. Mas então, por que a gente acabou indo para esse caminho da fragmentação? E que virou nosso modo assim, mais vigente de trabalhar. Uma das respostas é porque a gente teve uma revolução industrial longa, com várias fases, que fez com que o nosso trabalho começasse a ser todo fragmentado em pedacinhos, né? Muito mecanizado. A própria moda, que era um espaço onde as pessoas conseguiam produzir uma peça do início ao fim, fazer a roupa, né? Como, às vezes, uma peça praticamente de arte, né? De artesanato, a gente é colocado numa indústria e as pessoas vão se afastando do seu fazer e vão perdendo a conexão e o sentido do que elas fazem, né? Isso é muito típico da linearidade. Quando a gente olha para a cadeia de moda, a cadeia produtiva da moda, como, na verdade, é muito complexo, né? Como esse é um exemplo do Brasil, como a gente tem inúmeras fases, desde o plantio do algodão até chegar na sacolinha do consumidor. Se a gente não tem visão sistêmica, corre o risco de a gente estar fazendo só a nossa tarefa, seja ela costurar, seja fazer comunicação de moda, seja vender, a gente fica ali fazendo nossa tarefa sem conseguir entender o todo e sem conseguir se colocar
como parte dessa mudança, né? Então, a visão sistêmica nos ajuda a perceber a complexidade da moda brasileira e entender onde a gente consegue agir. A gente gosta muito dessa forma de ver porque a gente entende quais são as consequências, né? Então, essa moda que a gente viu lá da monocultura, do fast fashion, do trabalho indigno, que não é decente, né? Que é muito, ainda existe muito, infelizmente, né? Essa moda está nos levando para um lugar que tem a contaminação das águas, do solo, em função do descarte da moda, que é gigantesco. A gente está indo para um lugar de instabilidade, de insegurança em relação ao futuro, em que a gente não sabe quais são as condições de trabalho para as pessoas, se vai ter trabalho, e a gente vai para um lugar de esgotamento da matéria-prima, porque a gente ainda está dentro da moda olhando para um esquema que é de crescimento, de consumismo, e que a gente trata o mundo como se fosse de recursos infinitos, quando na realidade a gente está diante de um mundo que está se esgotando e que já está dando todas as provas disso. Aqui a gente traz um exemplo desses muitos que a gente trabalha mais a fundo dentro da Liga, que é o curso da Cora, que é pensar a partir dos problemas e a partir da visão sistêmica, o que a gente pode fazer? E essa é uma solução, um exemplo de como, quando a gente inverte esse modelo de linearidade, a gente coloca uma visão da moda que é circular, a gente consegue, por exemplo, usar matéria-prima já existente, como calça jeans, e fazer disso matéria-prima para outras peças. Esse exemplo que a gente colocou aqui já é um pouco mais antigo, é da Yukon, então, que juntou jeans por anos, tinha um projeto já muito longo, e que agora, há pouco tempo, encontrou essa solução a partir da Cotton Move, que é essa plataforma circular da moda brasileira, que também está trazendo, acho que faz pouquíssimo tempo, uma outra solução que envolve a C&A, e que também parte desse pressuposto de o que a gente faz com esse monte de jeans, como que a gente usa o jeans e aproveita esse espaço de comunicação para mostrar para as pessoas que outra moda é possível. E aí, agora, antes de chamar as nossas convidadas, a nossa pergunta, né, é assim, bom, a gente gosta muito da visão sistêmica, mas ela nos coloca diante de um sistema complexo. E a gente bate pé que olhar para a complexidade é necessário, mas como fazer para a gente não estagnar? Porque às vezes a gente olha para a quantidade de crises e problemas que a moda e que a nossa forma de consumir e de produzir estão gerando e dá vontade de desistir, porque é muito profundo, é muito problema para resolver. E aí a gente traz aqui uma dica de algo que a gente gosta muito, que é o livro da Esperança Ativa, que é uma maneira da gente não ser passivo, é da gente olhar para a realidade, a gente não fechar os olhos para o que acontece, mas partir do momento de crise como ponto de partida para outra forma de fazer, outra forma de existir. E vai ser um convite para a gente agora ouvir as nossas convidadas, um pouquinho trazendo desses exemplos bem concretos de como que a gente consegue trabalhar pela sustentabilidade, como que a gente consegue unir essa vontade de regeneração que tem a ver com o meio ambiente, mas que também tem a ver com vários outros temas, né, que são sociais, como a questão de raça, de classe, de gênero, como que a gente faz uma moda que é interseccional? Como que a gente consegue trazer para o nosso vocabulário de moda palavras que antes estavam totalmente fora desse contexto, né? Como trabalho decente, como justiça social, como economia do cuidado. E acho que os exemplos das gurias vão ser muito, muito legais a gente pensar juntas e sair mais esperançosos dessa conversa sobre visão sistêmica. Eu vou interromper meu compartilhamento de tela e eu queria chamar a Gabi para falar agora de início, porque a Cura é uma empresa que tem como objetivo trabalhar com negócios holísticos. E aí, como já tem negócios holísticos no nome, e a gente acabou de falar em visão sistêmica por essa visão, que é de certa forma, uma visão holística integrada, eu queria saber como que vocês definem esses negócios e como que tem sido trabalhar com eles dentro de uma perspectiva de moda também. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir para muita gente, porque isso a gente fez até pesquisa, né, gurias, do tipo assim, o que é holístico para você, né? Porque a definição do que é holístico, ela vem com um véu de misticismo, magia, né, com uma aura de superstição, assim. E quando a gente fala em holístico, tu já trouxe ali antes, é quase como um sinônimo dessa perspectiva que olha para essa totalidade, né? Então a gente
a palavra holística, ela é uma palavra que fala sobre esse todo, né? Considerando todas as partes, todas as inter-relações, então, entre as partes. E essa palavra vem de holos, do grego, que significa todo o conjunto, e que tem alguns desdobramentos que daí entram num lugar meio místico, que é, por exemplo, holy, em inglês, vem desse mesmo lugar. E holy é sagrado. E a palavra whole, que tem um W na frente, mas é whole, é o todo em inglês. Então, sim, esse todo, que pode ter uma perspectiva mística, para quem tem um tipo de fé, que olha para esse lugar e entende que nós somos seres interconectados e que talvez isso seja Deus, alguém pode escolher ver dessa forma, né? Quem olha para a Mãe Natureza e enxerga ela também como uma grande deusa, né? E a Terra e Gaia, também vai ter essa perspectiva mágica, mas ela não precisa ser, né? Não é um pré-requisito acreditar em ou, né, estar conectado com uma espiritualidade para usar a palavra holística. Eu acho que então, olhando para esses negócios, e quando ela nasceu, a gente ficou muito tentando entender como seria, porque eu comecei a perceber que eu faria a seleção dos meus clientes, e não o contrário, como acontecia antes, né? Ou esse cliente está disposto a abrir esse olhar e trabalhar com todas essas frentes que antes ele não estava, ou que ele não estava prestando atenção. Então, claro que é natural que vão chegar marcas, clientes, pessoas que já têm um despertar acontecendo, que já foram picadas em algum ponto da sua vida, né? Em algum lugar do seu dia a dia, tem alguma coisa que está sintonizando com essas diretrizes da cura, que são essas diretrizes que olham para todos para os 4 lugares onde a gente está inserido. E aí, que somos primeiro, que daí que é o nós mesmos, nossa mente, nosso autoconhecimento, né? O quanto a gente trabalha também, porque essa interseccionalidade que a gente estava olhando e essa perspectiva sistêmica, ela olha muito para fora, né? A gente está preocupado com o sistema da moda, a gente está olhando para várias partes desse lugar, para a comunidade, para a natureza, para os negócios, para que eles sejam cíclicos e regenerativos e que eles devolvam para o planeta Terra, mas essa cura só existe quando a gente está também trabalhando na nossa... Isso só acontece quando o nosso entendimento disso tudo também acontece daqui para dentro, né? Então, esse despertar, essa coisa que pica alguém e que faz ela começar um movimento em qualquer um desses pontos, seja na alimentação, seja numa prática que ela vai começar a fazer de exercício, seja na forma, né, numa comunicação não violenta, na forma de se comunicar com as outras pessoas, seja na forma de consumir outros itens, não só a comida, não só a alimentação, mas entendendo que todo consumo é político e que a gente também trabalha como investidores de cada marca que a gente escolhe colocar o nosso dinheiro. Essa pessoa não precisa despertar em todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre costumo dizer que quando a gente vê uma coisa, a gente não consegue mais desver. E aí a gente viu na moda. Então, a moda, eu acho que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Tanto consumo mais intenso, quanto para uma desaceleração desse consumo. E outros negócios, aliás, e essas pessoas que antes, eu escuto muito relato de pessoas que eram consumistas ferrenhos e que a partir de entender de um grande endividamento, a partir de uma mudança que tiveram que fazer nessa forma de consumir roupas, e porque na moda a gente tem falado muito sobre o impacto disso no meio ambiente e na vida das pessoas, né, pelas formas de trabalho que existem, que são, enfim, injustas. Por todos esses tópicos, a pessoa diz, mas aí eu comecei a pensar, será que se a minha alimentação também não causa esse mesmo tipo de impacto? E aí a gente começa a perceber que essa mudança, ela é em vários lugares, em vários pontos. Então, os negócios holísticos, eu tergiversei, peço perdão, mas os negócios holísticos, eles são os negócios que querem atuar em todos esses pontos para os seus
dentro das suas empresas, para o planeta, para aquela comunidade, né? Então, que elas devolvam de alguma forma para essa comunidade onde eles estão inseridos, enfim, devolvam alguma coisa para essa comunidade, para que não seja só um ganha-ganha, mas que seja ganha-ganha-ganha, que a gente não está falando só de eu vendo para ti um produto, tu sai com um produto, eu saio com meu dinheiro e adeus, né? Mas que a gente juntos, a partir dessa relação, construa algo maior que vai ficar. E eu acho que essa é a grande diferença entre a perspectiva regenerativa e a sustentabilidade, né? Que a gente também tem esse tema da sustentabilidade, que é a sustentabilidade, a gente vai sustentar o que a gente tem. Então, eu planto uma árvore e daí eu corto uma árvore. Daí eu planto uma árvore, daí eu corto essa árvore. Então, a gente não está botando nenhuma árvore a mais naquele lugar. Então, a gente está só, tipo, a gente planta o algodão e colhe e faz a roupa. Então, é o que mais a gente vai dar, além de só compensar o nosso gasto, o nosso consumo. E cada vez mais as empresas estão olhando para isso. Então, antes a Imaculada era contratada, né? Agora a gente percebe esses movimentos nas empresas também, e a gente decide, a gente vai fazer esse movimento com cada cliente e dizer, tá, até que ponto vocês estão dispostos a mexer nisso que aqui e aqui não está redondo. Porque a gente quer que fique redondo, não vou negar esse cliente e dizer, não, alguns tem que ser, né? Porque eles não estão dispostos. Eles só querem ter a comunicação bonita, a comunicação que vende essa expressão que agora é interessante, né? Esse greenwashing que daí a gente diz que faz, mas na hora de executar e de fazer a coisa toda ser de verdade, não é feito. E aí isso acontece, isso a gente sabe que acontece, né? E por outro lado, a gente tem empresas que ainda não são 100% o ideal, mas que estão totalmente disponíveis, totalmente abertas para aprender e para, durante o processo, transformarem a sua forma de trabalhar. E aí, é justamente aí que a gente também atua. Gabi, eu até peguei esse gancho, na qual a gente chama essa vontade de mudar, que é o compromisso negociável, né? Que foi uma coisa que a gente aprendeu e viu pela primeira vez com a Think Olga, quando falava em relação ao feminismo, ou seja, trabalhar com empresas que tivessem esse compromisso também. Então, a gente assumiu isso como algo essencial, é um trabalho em que a gente traz clientes de empresas que querem uma mudança. Se não quiserem, não tem por que a gente estar trabalhando juntos, né? Então, acho que é legal ter esses limites e essa compreensão. É isso, exatamente isso. E aí tem uma outra palavra que é tipo, esse princípio organizador, sabe? O que é a minha estrela guia e do que eu não posso abrir mão, né? E nesse caso vem comigo e tu vai entrar nessa jogada e vamos acreditar nisso aqui juntos, né? Então é muito sobre isso. Total. Eu queria aproveitar que tu falou, Gabi, um pouquinho sobre essa vontade de mudança, que é quase receber uma picadinha, assim, de algo que te move a fazer diferente. E queria chamar a Aline para falar um pouco sobre como que foi essa picadinha que ela recebeu, porque ela tem um trabalho muito maravilhoso, né, que está conectado a algo que eu achei incrível quando eu vi, que é fazer jalecos e outras vestimentas corporativas que sejam afrocentradas. E aí eu queria, Aline, que tu contasse um pouco disso, como que veio essa ideia, qual foi essa picadinha que tu recebeu e como que tu respondeu por meio do teu negócio. Gurias, eu primeiro quero pedir desculpas porque a minha internet está um horror, que está chovendo, e aí está toda hora caindo. E segundo, que eu estou com um ataque de soluço. Então, se eu tiver soluço, não estou rodando soluço, tá? Mas assim, tudo certo, eu sou sócia fundadora da Iosan. Iosan quer dizer cura, em Yorubá. Então, o que eu queria contar aqui para vocês, na verdade, eu sempre trabalhei na área da moda, porque eu trabalhei numa multinacional por 14 anos, eu fui supervisora da área de moda, sou formada em administração, mas sempre foi uma questão assim, dentro de um espaço, de uma empresa privada, tu segue muito aquela regra, disposição de produto, era esse o meu olhar para a moda. Assim, eu sempre, quando a Gabriela trouxe aquela coisa do consumismo, do produto, gente, eu já fui muito, muito, muito essa pessoa. Não vou dizer que eu não sou, tá? Mas eu sou muito, muito, muito menos hoje, por processos que têm acontecido.
Acho que teve, sim, essa situação quando eu fiz uma transição de carreira e eu não tinha grana para ficar comprando roupa. Então, eu vi que por 2 anos eu não comprei e eu tinha muita roupa no guarda-roupa. E ali, aquilo me pesou muito, assim, porque eu também passei por um processo de ver muitas pessoas que não tinham o mínimo. E aquilo pareceu tão egoísta, sabe? Tão desnecessário. Eu acho que o maior aprendizado é porque eu tenho uma filha de 12 anos, uma menina negra, e daí vocês vão entender a conexão com a Yosan, que a minha filha consome o mínimo, e é um processo interno, é dela, assim como é uma menina que medita com 12 anos, desde os 8 anos. Então, ela tem um outro olhar para o universo e eu aprendo todo dia, um tapa na cara toda hora. Mas é tão delicioso aprender com ela, porque eu adoro colar. Daí, toda vez que eu quero comprar um colar, eu falo, quantos pescoços tu tem, mãe? Daí eu desisto do colar. Então, assim, é muito natural, assim, no período de pandemia, no meu período mais ansioso, quem me ensinou a meditar foi ela. Então, está sendo um processo muito maravilhoso. Mas voltando à Yosan e esse processo de cura, a Yosan, ela nasceu muito sem querer. A minha filha, a tia, no caso da minha filha, que é minha amiga há 20 anos, se formou em medicina em Cuba, em 2015, final de 2014, de 2015, e quando ela se formou, ela foi a primeira mulher negra médica que eu conheci. E aquilo para mim tinha muito impacto, porque eu ficava pensando na representatividade que ela tem e o impacto que ela causa na vida da minha filha como uma menina negra, o quanto ela representa para outras mulheres negras quando olham ela dentro do consultório. E no dia que quando ela se formou, eu falei, não, tu não merece qualquer jaleco, tu merece o jaleco mais lindo do universo. E aí tá, só que a gente falou sobre isso e passaram anos e anos. Então, só em 2020, em função da pandemia, eu era gerente regional de uma rede de 13 lojas infantis, e dia 25 de março eu vi tudo fechar. E fiquei desesperada, porque era isso que eu sabia fazer da vida. Era o que eu imaginei que eu sabia fazer. Só vender roupa dentro de uma loja, né, estruturada. E aí eu tô lá desesperada e ela me chama e diz assim, Aline, já que tu tá com tempo, tu me deve um presente. Tu me deve um jaleco. E aí eu falei, é verdade. E aí tá, mas estava tudo fechado. Quando tudo abriu, a primeira coisa que eu fiz foi ir até uma loja, comprar um tecido. Eu não sou designer, eu não sei desenhar. E aí vem a questão da rede, né, de mulheres maravilhosas. Dentro da rede de empreendedorismo que eu atuo, nós temos várias mulheres negras na área da moda. Uma delas é a Clau Campos. Ela fez o primeiro molde do jaleco que eu dei de presente. E, para minha grata surpresa, realmente, ele foi feito com muito amor, com muita emoção, aquele jaleco, porque era muito importante para mim, ela representa muito para mim, a minha sócia, a Daiane Soares. E quando ela recebeu o jaleco, a hora que ela vestiu, foi um dos momentos mais assim, emocionantes para mim. Ela vestiu e foi para frente do espelho, e ela ficou se olhando assim, em silêncio, e aí ela falou assim, eu estou me sentindo abraçada. E até agora eu falo, fico emocionada. E ela fala assim, tem a minha história aqui. Porque era um jaleco com detalhes em estampa afro. E eu costumo falar assim, que as nossas peças, elas trazem a nossa história, elas trazem os nossos ancestrais. Eu tenho um chaveiro, né, que ele mostra assim, que ele fala, ele é um jaleco e atrás dele fala, as minhas heroínas usam jaleco. E eu falo para ela sempre, tu é os sonhos dos nossos ancestrais, né? Então, entregar aquele jaleco para ela foi para dar amor. E, na verdade, virou realmente para ela uma capa. E ela postou isso num grupo de médicos, porque como ela estudou fora do Brasil, todos os médicos negros que estudaram com ela fizeram um grupo, que são espalhados pelo Brasil, né? E aí ela postou, jaleco afrocentrado? Temos. E daqui a pouco as pessoas começaram a falar comigo no Instagram. E eu, Daiane, por que estão falando comigo? Ela falou, porque eu postei, todo mundo quer comprar. E eu faço o quê? E eu falei, então vamos vender. Só que foi uma coisa assim, tá, vamos vender. E aí chamou uma menina do Rio de Janeiro, chamou uma menina de São Paulo. A primeira venda da Yosan aconteceu 29 de setembro de 2020. Então, ontem fez um ano. E aí eu fiz o primeiro jaleco, fiz o segundo jaleco, não sabia muito bem como atuar, como é que a gente ia dar sequência nisso. E aí lá em outubro, e aí a Cris, maravilhosa, eu contei para ela essa história e disse, Cris, eu não sei se eu faço, mas se eu for fazer, eu fiquei pensando num nome, e as pessoas que eu comentei falaram que não sabem se é bom. E aí eu falei, eu gostei de Yosan, é um negócio tão bonito, porque quer dizer cura.
E aí, claro, tinha a conexão da cura por medicina, mas para mim tinha um sentido muito maior. A gente está falando de representatividade, de cicatrizes internas, de racismo estrutural. E aí nasceu a Iosan. Então, em 15 de dezembro, que é o dia que a primeira médica negra se forma em medicina no Brasil, a gente lança a página da Iosan nas redes sociais, né, e faz um editorial. E esse editorial, ele foi feito só com pessoas voluntárias. Só que foi uma coisa assim, quase que surreal, assim, só para vocês entenderem. Eu falei para um amigo meu que é maquiador, especialista em pele negra, assim, ó, eu imaginei no meu editorial uma mulher negra careca vestindo um jaleco meu. E ele falou: amanhã eu vou maquiar uma mulher negra careca. Vocês não sabem, a menina era formada em enfermagem, ela é professora de enfermagem, ela ia ser eu não lembro como é que chama, quando a pessoa está lá ela é a homenageada da faculdade. E aí, a menina aceitou fazer as fotos conosco. E a Carol, maravilhosa, que está por aqui, foi a fotógrafa. E assim, a gente teve uma rede só de mulheres envolvidas em todo o processo. E a Gi fez as fotos conosco. E aí tem dois momentos bem importantes, da Gisele e de uma outra menina, que é uma menina plus size, porque quando eu comecei a procurar as fotos de jalecos, eu não encontrei nenhuma modelo plus size. Depois de um tempo, eu encontrei tipo, dentro de um site específico, e aquilo me chocou muito, porque por que a gente tem que definir quais são os tamanhos, quais são os corpos, quem pode usar, né? Então, eu chamei uma mulher plus size para fazer. O meu carro-chefe de vendas é esse jaleco da modelo plus size, para pessoas plus size, porque tem representatividade. E a Gisele, hoje, depois ela fez as fotos conosco e ela me contou no privado, assim, um dia, e ela autorizou que eu contasse isso, que o sonho de infância dela era ser modelo. E ela nunca levou isso adiante. Hoje, a Gisele, faz menos de um mês, eu acredito, virou modelo profissional, além da atividade de enfermeira. Então, tudo isso, para mim, assim, eu acredito muito no universo, assim, ele vai te trazendo as respostas. Então, eu entendo que a minha marca, ela curou cicatrizes da Gisele, de autoestima, e ela buscou um outro sonho dela. Ele trouxe para minha sócia o que ela precisava no sentido de, uma das formas de se sentir fortalecida. Toda vez que alguém entra no consultório e acha que ela é a recepcionista, a enfermeira e não a médica, e ela está vestindo o nosso jaleco, ela sabe quem está ali com ela, todas as pessoas que ela representa. Então é isso, assim, a minha marca ela foi criada para que a minha filha se sinta inspirada e representada sempre. Afinal de contas, as primeiras empreendedoras do Brasil são mulheres negras que, após a escravidão, tiveram que empreender para sobreviver. Então, acho que é isso. A minha marca ela representa o amor que eu tenho pela minha história, a gratidão pelos meus ancestrais e o abraço para todos que são os meus. Assim. Acho que é isso. É muito, muito inspirador, Aline, te ouvir. As pessoas estão ali no chat, depois dá uma olhadinha ali, vibrando muito com a tua história. Eu acho que é muito legal para conectar com o nosso tema também, lembrar isso, assim, o fato de tu ter olhado para uma questão estrutural, que afeta o coletivo, que, enfim, impacta na vida de tantas pessoas e conseguir fazer uma trajetória que conecta com a tua história, com a tua narrativa, com a tua família, com as tuas pessoas, né? Então, isso também é muito sobre visão holística e sistêmica, né? A gente conseguir ter coerência na maior medida possível entre as coisas que a gente faz e a maneira como a gente atua no mundo. Isso está totalmente integrado, né? Nossas narrativas e narrativas do lado de fora. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada. Eu queria puxar um pouco do que tu falou, assim, Aline, sobre essa colaboração que aconteceu, né, ao longo dessa tua trajetória, tanto com a tua sócia, quanto depois, quando as pessoas foram aparecendo e pedindo, os jalecos também se identificando com ele. Eu queria puxar um pouco o tema da colaboração para falar com a Marina, que vai nos explicar um pouquinho o que é a COS, que é um negócio social que, como ela falou, foi muito longe, hoje está sendo muito celebrado nessa competição no Canadá. Então, o que é a COS, o que é esse negócio social e qual é a importância da colaboração para esse trabalho, o teu trabalho e para o trabalho de tantas mulheres que vêm junto com vocês na COS? Peguei até um fôlego, né? Depois da fala da Aline. Eu só vi um monte de coraçõezinhos pulando na tela, assim. Falar da COS, gente, é sempre... Hoje é um dia muito emocionante para nós, né? Foi, assim, as gurias estão lá no Canadá e não estão sozinhas, né?
A gente estava aqui no ateliê assistindo, enfim, tem várias meninas que estão aqui que eu estou vendo vídeo e nomezinhos e tal, estão acompanhando a gente, então é muito legal saber que o que a gente pensa, né, na concepção da COS é prática, assim, a gente de fato vive essa colaboração. E, bom, nós somos um negócio social porque, na nossa essência, a gente não visa só lucro como um negócio tradicional, né? Então, a gente tem um propósito e é muito legal ver que esse propósito faz sentido, né? E ele está alinhado. E a COS, ela começou como um grupo de costureiras, assim, eu nem fazia parte, eu não fiz parte do início, né, do nascimento da COS, mas na época a Liz e a Thaís chamaram um grupo de mulheres para começar um grupo de costura, né, para começar a trocar informação, trocar conhecimento e fortalecer, porque a gente entendia que na moda tinha esse gap, né, onde estão, isso que vem lá desde 2010, essa pergunta, onde estão as costureiras, por que as mulheres não querem mais aprender a costurar, por que esse ofício, né, que antes todo mundo aprendia de berço e que era passado de mulher, que é muito ligado nessa força do feminino, assim, porque, né, se passava de mulher para mulher e fazia, tem muita relação com a nossa autonomia, com, enfim, várias questões de tradição mesmo, de cultura. E por que isso parou? Por que estagnou? Por que foi abafado na indústria, né? Então, pensando mesmo nisso, na questão da visão sistêmica, a costureira é o elo mais fraco, né? Porque a gente a indústria acabou transformando esse ofício da costureira, que é tão bonito, numa coisa mecânica, né? A gente tem robô para fazer tudo no mundo, tem robô que constrói um carro, mas a gente transformou mulheres em robôs para fazer roupas. Então, acabou quebrando muito com essa profissão. E, enfim, né, se criou esse grupo para começar a trocar conhecimento sobre isso, e esse grupo foi evoluindo. Então, muita gente apareceu querendo apoiar pessoas e empresas que queriam produzir, então, acessórios e roupas, né, com esse grupo para ajudar essas mulheres que estavam aprendendo, para desenvolver, enfim, ter uma produção mais justa, né, sabendo que estavam pagando também um valor digno para essas mulheres. E a COS começou em março de 2019, e em setembro de 2019 eu já estava vivenciando a COS por estar no mesmo espaço, porque eu tinha trazido o banco de tecido para Porto Alegre. E aí a gente já trocava muito, né? As meninas me ajudavam a atender os dias de loja do banco de tecido, eu ajudava a dar algumas aulas na COS, e aí em setembro de 2019, então a gente sentou e conversou e viu que tinha uma oportunidade de negócio. Isso é importante também pontuar, né? A gente partiu de uma necessidade nossa, talvez, de uma ideia, de um projeto que não tinha muita ideia, a gente não sabia o que ia virar, né? Mas tinha um propósito que fazia sentido para muita gente. Acho que isso passa também pela narrativa da Aline, né? Fazia muito sentido o que ela estava trazendo e aí vira negócio. É muito bom quando isso acontece. E aí, bom, o grupo de costura evoluiu para uma empresa social que desenvolve produto, que entrega coleções, né? Que entrega consultoria de desenvolvimento de produto de moda, modelagem, costura, enfim, com viés de sustentabilidade, com upcycling de produtos também, né? Transformando o que iria para o lixo em produtos novos. Trazendo educação desde o nosso início, porque as sócias, nós somos designers, somos educadoras, então a gente traz isso em todos os nossos processos, tanto com as mulheres que começaram lá em março de 2019 com a gente no grupo como aprendizes, elas seguem sendo aprendizes, né? Algumas já estão com a gente na equipe de gestão, então a gente foi evoluindo, trazendo elas para mais perto também. E agora a gente está num caminho de aceleração, assim, né? Principalmente com essa competição que a gente está participando, de entender aonde a COS ainda pode chegar, como que a gente pode ampliar o nosso impacto, né? Não ficar só dentro do ateliê que funciona aqui no Vila Flores, mas levar isso para mais mulheres, porque realmente faz muito sentido. A gente tem procura de gente no Brasil todo, assim, tá? Como é que a gente faz para trazer a COS para cá? Como é que eu faço para fazer parte? Como que eu posso ajudar, enfim.
e a gente está nesse processo de entender como colaborativamente a gente pode levar isso adiante, né? Tomando decisões de forma coletiva, trazendo as pessoas que querem ser parceiras para fazer parte de fato, e não só longe de uma relação comercial, né, de franquia ou o que seja, quando a gente começa a ampliar negócios, enfim. Eu acho que a Cris depois vai falar um pouco dos negócios em rede, né, e a gente ficou pensando um pouco de como a COS já é isso. Mas é complexo, né? A colaboração é complexo, o que a gente faz é complexo. Então, também não sei se está fazendo muito sentido o que eu estou falando para vocês e questões podem me ajudar a deixar a coisa um pouco mais alinhada. Eu tenho certeza que já está fazendo muito sentido. A gente é suspeita, pois somos muito fãs da COS. A gente teve com vocês em diversos momentos, né, dessa estruturação, e a gente sabe o quanto vocês conseguem aplicar as coisas em que vocês acreditam na prática, o quanto esse trabalho modifica a vida de muitas mulheres, né? Como tu falou, da autonomia, ressignificação desse papel de ser costureira, de voltar a ter orgulho dessa profissão, de fazer isso com tanto amor, né? De como o que vocês entregam conecta com muitas outras pessoas que estão buscando outra moda, como consumidoras, ou para fazer um concerto, ou para comprar um produto cuja história a gente conheça de fato, né? Então, tenho certeza que a gente vai também trazer mais perguntas aqui depois, mas eu queria celebrar mais uma vez a colaboração que a COS se propõe a fazer sempre, a mudar coisas, e como que essa estruturação que tu falou, assim, do negócio, como que a gente consegue olhar para um projeto que faz sentido para quem empreende, que aos poucos vai ganhando mais peso, ficando mais robusto, né? Trazendo mais pessoas, como que a gente estrutura isso de uma maneira também colaborativa, que passe por decisões feitas de outra forma, que não sejam hierárquicas, que não sejam de controle. E aí eu queria chamar a Cris para falar um pouco sobre essa área que ela está totalmente apaixonada, que é a área dos negócios em rede. Então, Cris, queria que tu nos contasse um pouco qual é esse caminho, né, que os negócios podem fazer para serem mais estruturados e como que a gente já consegue olhar de antemão para um caminho de colaboração e de construção coletiva como negócios e como pessoas. Eu queria, antes de dizer alguma coisa sobre negócios em rede, falar que Marina, Raquel e Aline eram 3 negócios que já existiam e tinham toda a potência para ser o que elas são hoje. E elas são os negócios femininos. As mulheres, elas se unem, elas colaboram, elas estabelecem rede, elas se organizam, elas se planejam, mas elas têm um medo imenso de colocar esse negócio, de botar esse negócio para rodar e para acontecer. Então, assim, é muito lindo ver tudo isso acontecer e eu me sinto super honrada de alguma forma ter dado um beicinho, um pitaco, uma estruturada, uma organização, um Paranauê, porque, enfim, eu vi todo... o futuro é feminino, e se o futuro é feminino, o futuro é colaborativo. O que a gente pode falar sobre negócios em rede? Por que a gente não pode trabalhar como Google? Por que a gente não pode trabalhar como Uber? Todas as críticas que existem em relação à estrutura do Uber. Mas por que a gente não pode trabalhar em teia? Por que a gente não pode pensar em negócios individuais por motivos, por uma linguagem única, por uma vontade própria, por uma manifestação, por aderirem a um propósito idêntico, realizarem de forma colaborativa e coordenada a expansão dos seus negócios. Por que hoje a gente ainda tem a mentalidade da firma, a mentalidade daquela empresa do rei, né? Que é, porque, né? Do rei, porque, gente, né? As rainhas começaram a expandir os seus impérios há muito tempo, mas a gente andou escondida por aí na área do empreendedorismo. Mas, enfim, a ideia desse império, ele não existe mais. E hoje, todas as grandes empresas trabalham de forma colaborativa. Então, o negócios em rede, ele fala de várias coisas. A Gal, por exemplo, é uma escola
e ela é uma união de pessoas que trabalham com prestação de serviço envolvendo cabelo e unhas. A Gal é uma plataforma em que qualquer mulher que preste esse tipo de serviço, ela entra, adere aos termos da Gal, e ela vai, a partir deste momento, se homologar, receber treinamento, e a partir disso ela começa a usar o marketing e a linguagem da Gal em todos os lugares onde ela estiver, porque ela é agora uma cabeleireira atrelada a uma rede. E essa rede conecta ela, expande ela, trata ela, informa ela, traz informações, talvez traga até materiais para que ela possa trabalhar com um preço de custo menor, porque essa é a ideia da rede. A rede de negócios, ela começou a ser discutida quando a gente estava discutindo sobre a questão de construir um carro. Então, os primeiros autores que tratavam sobre isso, eles falam da mudança de... Antigamente se fazia o carro inteiro, que era então o Fordismo, e depois se tornou o Toyotismo, onde cada um faz um pedacinho. Esse cada um que faz o pedacinho é a rede. E a gente pode estabelecer ela de várias formas. Associações privadas, plataformas, marketplaces, as plataformas que acabam unindo, por exemplo, produtores rurais que estão em áreas limítrofes e a população que quer consumir esses produtos. Isso é uma rede, porque eu estou unindo o produtor, eu estou levando o produto, eu estou tratando o produto e estou passando esse produto para o consumidor. Então, esses produtores se conectam em rede. Rede é coletividade, rede é cooperação e rede é coordenação. A gente não vira grupo econômico, a gente não fica todo mundo junto e é obrigado a estar todo mundo junto. A gente se une para caminhar e para estar juntos. Então, vamos fazer uma imaginação maravilhosa aqui. Hashtag não gosto da Amazon, tá? Porque, né, enfim, por que será que eu não gosto, né? O menino foi lá e botou um chip nas pessoas para a pessoa conseguir ver a performance do cara, para a pessoa ser demitida ou não. Hashtag odeio a Amazon. Por que a gente não poderia pensar em todas as livrarias de bairro e elas se unirem e se conectarem em livrarias de bairro e usar a mesma metodologia, usar a mesma linguagem? Nós somos livrarias de bairro, por favor, comprem da gente. Eu não vou deixar de ser aquela livraria, eu vou usar uma mesma linguagem, eu vou conectar todo mundo dentro do mesmo, nós vamos falar a mesma língua. A gente volta a se unir por uma linguagem e por um propósito idêntico para vencer as grandes corporações. Então, assim, existem vários negócios em rede. A franquia é um tipo de negócios em rede. As bandeiras de posto de gasolina é um negócios em rede. A estrutura hoje que a Google está montada é negócios em rede. As farmácias associadas à Redmac, eu não sei se todo mundo é de Porto Alegre ou do estado do Rio Grande do Sul, mas tem a farmácia São João, ela é negócios em rede. A Sputnik e a Perestroika, que é um grupo que trata sobre educação coletiva, ela é negócios em rede. São indivíduos, empresas individuais que compartilham, porque a ideia do negócios em rede é estratégia. A gente está junto porque a gente precisa dividir uma metodologia. É uma inteligência para que eu precisa reduzir os meus custos. Qual é os meus problemas? Eu tenho escassez de produto, eu tenho escassez de material, eu tenho escassez de pessoas. Como é que eu faço para ser abundante no que eu sou escasso? Eu vou me unir. Então, essa é a ideia dos negócios em rede. E aí, a formatação disso é combinados, né? Essa pandemia, ela nos trouxe uma instabilidade muito grande e as pessoas que não estavam conectadas contratualmente ou que de alguma forma tinham alguns
toma lá da cá estabelecido sofreram muito. E o Negócios em Rede nada mais é como a gente faz para organizar esse Paranauê aqui e conseguir prosseguir em todos os lugares. Porque hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem a inovação, hoje a gente tem a internet das coisas, a gente tem o blockchain, a gente tem a internet 5.0 que está chegando aí. Então, existem muitas formas de eu conseguir pegar uma mãozinha e unir cada uma delas e, assim, se fortalecer. De forma sistêmica, de forma ampla, unindo várias. A gente tem várias pessoas aqui que, de uma certa forma, estão já previamente conectadas. E é isso, é uma conexão. O slogan do meu escritório, há de 13 anos atrás, faz completamente sentido agora, é por isso que Negócio em Rede virou minha paixão, porque o nosso grande propósito, a nossa bandeira é conectar para resolver. E é isso. Negócios em Rede eu preciso resolver um problema. Vamos nos conectar. Tá todo mundo ali torcendo pela colaboração e reforçando o quanto é muito maravilhoso a gente sair dessa lógica de concorrência, né? A Lau trouxe um termo que a gente gosta muito de usar na Cora, que é negócios conviventes. Então, a gente sai de um formato, né, em que a gente enxergava outras empresas, outras mulheres, outras empreendedoras como pessoas que estão querendo aniquilar o nosso espaço no mercado, e a gente passa agora a entender que juntas a gente consegue estabelecer essa forma de trabalhar que é bem diferente e que lida com, inclusive, outros valores, né, que nos aproxima, que nos acolhe, que tem solidariedade, que tem apoio mútuo, né? Então, como a gente estava falando ali, quais são essas palavras e expressões que tem que entrar no nosso vocabulário de moda, acho que passa muito por aí. E eu queria aproveitar, Gurias, a gente tem mais uns 15 minutinhos, um pouquinho mais, para estarmos aqui juntas, e sei que está rolando um monte de comentários ali no chat, mas queria ver se alguém quer trazer alguma pergunta, seja diretamente para alguma das nossas convidadas, ou para todas, e que todas poderiam responder coletivamente. E sim, passou voando, Ana. Eu tinha feito várias perguntas, mas fico feliz, Gurias, que vocês responderam muitas delas na fala de vocês já, então sinto que todo mundo teve espaço para falar, mas queria, inclusive, abrir esse espaço se vocês quiserem complementar algo que ficou de fora da intervenção de cada uma, a gente também tem mais um tempinho. Vamos só ver se vem alguma pergunta ou se seguimos o baile. Acho que as pessoas estão tímidas, elas estão só celebrando. Tá rolando bastante troca, mas não perguntas em específico, assim, comentários. Acho que dá para tocar o baile e as meninas vão mandando perguntas. Ou seguindo comentando, a gente está aqui colaborando. Estão monitorando, né? Que eu vou complementar, então, porque realmente eu ainda estou no calor do momento de emoção, né? Mas depois a Cris falando sobre os negócios em rede, aí, enfim, é importante falar, porque agora é a realidade, né? A gente já está nessa busca com a COS. A gente se entendeu como um negócio social que fortalece mulheres, entendeu a força que é essa rede feminina, que a gente precisa continuar fazendo isso e que a gente precisa de uma maneira, de uma organização, uma coordenação, né, como diz a Cris, para isso se expandir. Então, o que a gente está propondo hoje, né, e levou lá para o Canadá, que a Karine e a Elisa apresentaram hoje, é uma rede de makers, né, a gente expandiu, não fala só de costureiras, mas uma rede de makers, mulheres da área de moda com foco em sustentabilidade, e que a gente possa se colocar nesse mercado com mais autonomia, né, com essa interdependência, que a gente consiga levar essa cultura de educação que a gente tem também dentro da COS. Então, o que a gente faz dentro do ateliê, que é se ajudar, se fortalecer, se incentivar, isso seja levado para uma rede expandida por meios digitais, mas ainda mantendo, né, o máximo de acolhimento possível. Então, hoje a gente está com esse projeto de uma plataforma, a COS já é uma plataforma, né, de conexão entre clientes, pessoa física ou jurídica, e as nossas, né, costureiras, modelistas e desenhistas e criadoras de conteúdo, e o que mais a gente puder, né, desenvolver aqui dentro, e que a gente possa fazer isso via plataforma digital, né? Então, total esse conceito do negócio em rede, essa expansão, e se colocar
mais ou menos o que a Cris estava falando dessas outras redes, mas trazendo esse olhar feminino que é muito diferente, né? Como é que a gente pode fazer aí, um Uber de costureira sem exploração, né? Que decisões que têm que ser tomadas nesse sentido? Como a gente faz isso? É muito bonito falando no discurso, né? Mas como a gente faz isso? Como é que a gente toma essas decisões coletivamente? E principalmente qual é o nosso direcionamento? E nesse processo dessa competição que a gente está participando, a gente foi pessoas de confiança para fazer uma mentoria, né? Então, a gente conversou com a Cora, que é a nossa parceira, conversou com a Cris, que já é a nossa parceira, né? Ajudou bastante com várias outras pessoas. E cá entre nós, só o que fez sentido foram, não só, né? Mas assim, a maioria dos conselhos que fizeram sentido vieram de mulheres. Né? Que são coisas que são coerentes com o nosso propósito, que entenderam o que a gente faz. Mas isso é óbvio, minha gente. Mas isso é óbvio, minha gente. Né? É claro que o que a gente está fazendo faz sentido, meu povo, né? E é muito complicado quando a gente está passando por uma rodada de investimentos e vai ter pessoas avaliando que às vezes mesmo sendo mulheres, tem uma visão muito masculina, né, do que é esse investimento. Mas o que vocês estão propondo não tem... precisa focar no que tem retorno, precisa focar no que tem mercado. A gente fica, mas aí não faz sentido para a nossa rede isso. Né? E até 2 dias atrás a gente estava revisando tudo isso e muito numa angústia assim, de chegar para apresentar uma proposta que fosse coerente com o que a gente fez desde o início. E muito pensando em colaboração, no que a nossa rede precisa, no que essas mulheres que estão com a gente precisam. Então, a gente fez workshops, conversou com quem foi possível, né, das cosetes, que a gente chama, que são as mulheres que estão na nossa rede, para ter certeza, assim, né, para não ficar insegura de chegar e conversar com esses caras de mercado, sem ter esse propósito muito bem alinhado, né? O que faz sentido. Então, pode ser que demore para virar o jogo, pode ser que demore para ter retorno desse investimento, mas tem que fazer sentido, porque senão não tem por que a gente está correndo atrás, né? Se tu me autoriza, Marina, eu acho que tem ainda, né, essa mentalidade de crescer acima de tudo, né, nos negócios mais tradicionais, e ao invés de fazer essa olhada para dentro, né, de mirar o interior e olhar para essa equipe, talvez que seja a equipe que eu tenho que cuidar mais, olhar para essas mulheres e quem são, de onde elas vêm, né, dos seus diferentes origens, e ser mais atento com o que está aqui, ao invés de estar sempre pensando em crescer, nessa emergência, né, de crescer, faturar, quando, na verdade, às vezes, dá para fazer isso de forma saudável, mas nessa busca por crescer, a gente acaba perdendo esses elos, né, acho importante para quem está nos ouvindo prestar atenção nisso, porque eu passei por um tempo também, né, vendo negócios tão lindos se desestruturarem nessa ânsia do crescimento, nessa ânsia de entregar para investidores, ou enfim, de aprovar coisas, que tem essa mentalidade muito industrial e muito masculina. Então, eu acho que é revolucionário pausar, acalmar, respirar, olhar para essa comunidade, para esse entorno, para ter essa perspectiva interseccional é também parar e olhar um pouco melhor, com mais calma, para o nosso entorno, né? Para aquelas que normalmente não estão tanto à vista, a gente tem que dar uma mergulhada, que tá aqui, ó, que tem umas pessoas que não estão, porque senão a gente fica dentro sempre dessa nossa mesma da bolha. E fazer esse movimento, acho que é essencial para todo mundo que empreende. Eu vi ali, surgiu a palavra, feminismo, né? E aí, para todo mundo que empreende, quer empreender, seja na moda ou não, é isso, é ficar atento para quem, na verdade, não está aparecendo. E ao invés de crescer e querer virar um deles, na verdade, puxar e trazer mais para virar uma de nós, quem ainda não conseguiu e está escalando para poder abrir espaço para novas pessoas. E eu acho que está lindo o teu trabalho, assim, te acompanho à distância, ainda não te conheço pessoalmente, mas é muito lindo ver o trabalho de todas vocês e
e muito inspirador, gurias. Então, muito obrigada pela partilha. Gurias, eu tenho boas notícias vindas aqui do chat. Nós temos 2 perguntas e elas não são direcionadas a uma pessoa especificamente, então eu queria fazer a pergunta aberta para que todas vocês, nossas convidadas, possam colaborar. E eu queria até sugerir, se vocês quiserem, gurias, falar um pouco sobre as perguntas, também fiquem à vontade. A Mary e a Dani, que trouxeram as perguntas, se quiserem explicar um pouco mais de onde elas estão e o que elas estão sugerindo, fiquem também à vontade para abrir os microfones. Mas eu vou trazer primeiro a pergunta da Mary, que está na ordem aqui. Ela gostaria de saber como é possível levar esse tipo de trabalho que a gente falou aqui, né, que é sustentável, para mulheres que estão em diferentes regiões do país e que estão trabalhando, às vezes, num grupo de costura, às vezes num coletivo, ou às vezes em circunstâncias nada positivas, né? Acho que ela está falando muito sobre dessa perspectiva, né? Como que a gente fortalece essa nossa rede da sustentabilidade, como que a gente leva isso para as outras mulheres sem prejudicar aquelas que estão já inseridas num mercado convencional, que dependem desse mercado convencional, né, e que tiram daí o seu sustento. Acho que é uma pergunta muito legal, que tem tudo a ver com visão sistêmica, e eu convido o Mary, se quiser falar um pouquinho mais aqui também, fica à vontade. Ai, obrigada, Raquel. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês, conhecer vocês. Para mim é uma gratidão eterna, porque vem conhecimento, né? Eu moro aqui em Caruaru, sou também costureira e artesã, né? Que eu tive que procurar outro trabalho para poder me manter, porque só costura não estava resolvendo. Mas, assim, aonde eu moro, tem muita dificuldade mesmo para trazer esses conhecimentos, trazer essa moda sustentável para aqui, para o município de Caruaru ou cidades vizinhas, que também tem um polo de têxtil muito grande. Aí fica difícil, porque as mulheres hoje em dia, elas têm medo desse novo, não têm esse conhecimento, acha que se começar pegando uma moda sustentável, é um novo aprendizado para elas vão entender que vai estar tendo prejuízo, porque vai ter que parar para se adaptar, sem ter nenhum conhecimento, que isso é o nosso medo, porque a gente já tem um trabalho bastante escravo, às vezes assim, a gente se mata a semana toda, de dia e noite, de mais as facções que trabalham em casa, para ter aquelas migalhas que a gente praticamente trabalha com uma porcentagem muito baixa dos nossos valores. Agregando essa moda sustentável, para ver os valores, se realmente, nesse caminho que a Raquel falou, se realmente é validado, porque as mulheres não têm esse conhecimento. E essas informações que vocês estão trazendo hoje, ficou um pouco clara para mim, para eu passar para algumas mulheres que estão fazendo parte da associação que eu estou fundando, mas é aquele negócio, né? É novo, é um mundo que a gente não tem um conhecimento, e como a gente poderia agregar nisso para que elas tenham esse entendimento e comecem a fazer essa migração, essa renovação para elas, sem prejudicar elas, para mais que elas já estão prejudicadas no sustento, né? Quem vem? Eu ia dizer quem vem. Olha, se tem uma coisa que habita o peito de uma mulher que empreende, é medo. E a gente não faz nada se a gente não sabe. A gente não investe no que a gente não sabe, a gente não contrata quem a gente não sabe, a gente não empreende em coisas que a gente não sabe. O saber é muito importante para a mulher. Nós mulheres somos quem mais ocupamos lugares de estudo neste país, porque a gente precisa urgentemente saber, porque o saber nos foi negado por muito tempo. A chave é a tua atitude de associação. Associar-se é um negócio em rede. Estar em coletivo é uma forma de não estar sozinho. É uma forma de tu conseguir unir forças e é aos poucos. É vocês estando juntas, vocês se conectando com outros coletivos. Buscando outras associações de mulheres, entrando em contato com elas, porque é isso, assim, a grande maioria, e a gente vê hoje, de mulheres na área de costura, a grande maioria está, sim, se fortalecendo através de associações sem fins lucrativos,
porque através da associação, cada um dos membros que faz parte adere ao que a associação vai levar. Então, ela vai ter o seu CNPJ e ela vai conseguir bater na porta daquela fábrica ou bater na porta daquela empresa e dizer, olha, eu tenho várias mulheres aqui e a gente está trazendo um propósito diferente, que nós somos mulheres unidas e que aqui a gente precisa estabelecer as diferenças. Então, a gente tem que aproveitar que esse mundo todo agora está com essa ideia, né? Porque o mundo agora deu por conta que as coisas estão ficando escassas, né? Então, a gente tem todo o mercado financeiro pensando em alternativas atreladas à sustentabilidade, por que a empresa está investindo aqui, se ela deve receber investimento ou não, ela tem algum propósito, ela atrela algum meio ambiente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento em que as empresas estão olhando para iniciativas coletivas. Isso está acontecendo muito em razão da pandemia, em razão de tudo que está acontecendo, em razão dessa escassez. Então, estar em associação é uma super alternativa e uma super solução. E buscar outras associações em outros lugares que já estejam fazendo isso. E é super simples, coloca no Google, as pessoas são... A gente às vezes tem receio de questionar e perguntar, e as pessoas são super... Elas compartilham, elas dividem. Entra em contato com associações que tu já conhece, ou modelos de algum outro lugar. Eu conheço a associação de tal lugar em outra cidade. Entra em contato com elas, pede referência, porque elas compartilham o estatuto, documentação que você precisa, é muito tranquilo. Então, assim, é isso, assim, junta esses medinhos todos, que eles vão diminuindo, porque vocês vão estar juntas. Eu queria só contribuir rapidamente para o que a Meire falou. Meire, muito obrigada pela participação. Ontem eu estava num outro bate-papo com mulheres. Eu participei da Rede Mulheres Empreendedoras, um processo de aceleração de negócios para mulheres. Eu também ganhei, assim como vocês vão ganhar, meninas, hoje. Então, assim, foi um processo muito bacana, assim, de muito aprendizado e troca, porque mulheres são fantásticas mesmo. Mas o que eu queria dizer para a Meire é, Meire, para mim, acho que tu já teve a picada do querer fazer, tu estar aqui, tu querer conversar sobre isso. Então, inspire outras mulheres. Todos os dias a gente inspira alguém, assim como a gente é inspirado. Se tu está aqui hoje, na próxima vez convida uma amiga para vir junto. A gente tem medo do desconhecido, exatamente como a Cris falou. Vocês têm o principal. Pensa, se todas as costureiras pararem, gente, o mundo para. Até fazer a máquina igualzinha da costureira, não tem. Então, assim, vocês são a potência. Ainda mais como tu está me contando aí desse espaço onde vocês são praticamente escravizadas no trabalho, porque tem uma necessidade dessa mão de obra. Eu não estou dizendo para fazer uns, né, agora não vamos lá queimar tudo e parar nesse momento. Mas é quase isso, entendeu? Só que aos poucos. Eu acredito que, Meire, tu está aqui hoje, amanhã tu convida mais uma, e vai juntando conhecimento, vai buscando esse coletivo, e quando a gente vê, a gente está fazendo um montão de coisas. O processo de ontem que eu estava, a moça no final que conversou comigo, ela mora numa zona rural, e ela disse assim, Aline, tu sabe que eu chorei de ouvir tu falando, porque eu não tinha pensado no que eu poderia fazer de diferente. Eu achava que tinha que ter muita informação. Alguém colocou ali sobre de deixar de ser gourmet a palavra sustentabilidade, né? Eu falei, às vezes, gente, quando a gente está falando de um trabalho de coletivo, é uma coisa super simples. Aonde eu compro a linha para costurar? Eu compro de um homem ou de uma mulher? Aonde eu compro o meu tecido? É de um homem ou de uma mulher? Isso é fortalecer o outro. É aquilo que a Cris falou, ao invés de comprar da Amazon, eu vou comprar da minha livraria de bairro. Então, Meire, se tu tem outras mulheres que também fazem o mesmo trabalho que tu e vocês podem construir algo juntas, comecem. Comecem com medo mesmo, porque depois vai, entendeu? A gente erra, acerta, mas vocês têm o dom, vocês sabem fazer o principal. Agora é uma mudança muito mais de aprendizado, assim, de olhar para as coisas. Quando alguém falou aqui sobre a questão de consumo excessivo e tudo mais. Quando o meu negócio começou, a primeira coisa que eu pensei é fazer jalecos novos, porque partiu de um jaleco novo o negócio. Hoje, e ao mesmo tempo eu tinha uma dor, assim, que eu não conseguia chegar num preço viável para uma técnica de enfermagem no início do meu negócio. E aí eu comecei a pegar um jaleco antigo, que a pessoa já tinha, e falar, mas eu consigo colocar estampa no teu jaleco. E aí virou mais uma parte do meu negócio, e é uma parte que me dá tanto prazer, porque me custa pouco e ajuda tanto e cobro pouco daquela outra pessoa e ela sai tão feliz.
com o processo todo. Então, assim, aos poucos, assim, e aí o meu produto que estava sobrando, teoricamente, que eram as peças, os tecidos afros, que eram pequenos pedaços, eu descobri que eu podia forrar um botão, que eu poderia fazer uma máscara, e agora não sobra quase nada. Então, assim, e todo mundo está feliz. Então, são pequenos processos, Meires, que eu tenho certeza que tu já está pronta para fazer isso com um coletivo de mulheres. Só começa. Depois tu vai aprendendo a fazer junto com elas. Obrigada mesmo pelas palavras. Vou fazer isso sim, pode deixar. Ai, que lindo. Meire, Já está fazendo. Já está fazendo. Deixa eu fazer um adicional, que é muito legal tu poder inspirar essas mulheres, e eu vou usar agora, eu vou puxar para o lado das comunicadoras, as jornalistas, as que gostam de organizar as coisas, a Raquel, que eu sei que é assim também, que é tudo que tu fizer, Meire, e tudo que tu for passando para essas mulheres, registra e deixa isso sempre claro e acessível para que todas elas, sempre alguém novo que chegar, tenha acesso a isso. Porque esse saber e esse medo dessa falta de conhecimento, enfim, de não entender direito, que na verdade é quase a mesma coisa, só que com outras preocupações, são poucas coisas que mudam, né, na base do trabalho, pode deixá-las mais tranquilas e essas outras mulheres chegarem com mais tranquilidade com esse material em mãos, entendendo o que vai acontecer, e dessa forma vocês podem disseminar esse trabalho também. Então, quando a gente tem esse material registrado, a gente consegue entregar para outras pessoas, né? E fazendo isso chegar em mais outras pessoas e fortalecendo esse saber, porque é sobre essa educação, esses conhecimentos é o que vai gerar, vai construindo essa revolução e vai deixando as mulheres mais seguras, porque foi o que a Cris falou ali, né? A gente não sabe as coisas, a gente tem medo do que a gente não sabe. Então, quanto mais a gente puder disseminar esses saberes, tu puderes disseminar, tu vai ser essa porta-voz nesse grupo, tu vai fortalecer elas também, deixá-las mais seguras para que elas possam ter essa coragem também que tu tem de estar aqui, se expor e se abrir e seguir em frente. Gente, estamos com uma questão, que chegamos ao horário do fim da nossa atividade, como estava prevista, mas a gente ainda tem algumas perguntas que estão muito legais, então eu queria, enfim, convidá-las a ficar mais um pouquinho, se vocês puderem, né, convidadas e participantes todas, se puderem ficar mais um pouco, ótimo. Se precisarem sair, fiquem muito à vontade, ninguém vai se ofender nem ficar triste. A gente gostaria muito de continuar, porque tem algumas perguntas que estão, inclusive, conectadas, né? Tem uma que veio direcionada especialmente para a Marina, e que eu acho que fala um pouco sobre o que a gente está falando aqui, que é a valorização do papel da costureira. E a Silvia questionou um pouco essa questão da automatização da costura, né, como uma solução que acabou ocupando postos de trabalho, mas que ao mesmo tempo teve um momento em que houve praticamente uma escassez de pessoas trabalhando com costura, porque preferiam fazer outras atividades, né? A Silvia, inclusive, falou assim, preferia trabalhar com vendas do que ir para a costura, em função da própria remuneração, enfim, das condições de trabalho. E aí, queria que vocês falassem um pouco disso, e também, se puderem, já considerar um pouco... depois a gente vai ter uma última pergunta da Dani, que vai um pouco para o outro lado, mas tem uma pergunta da Tati, que tocou um pouco nessas questões que acho que vocês já falaram um pouco, né? Que é como que a gente faz essa construção, que a gente está, inclusive, dizendo para a Meire, vem para o nosso time, vamos falar de sustentabilidade, como que a gente faz isso de um jeito mais simples, que as pessoas consigam entender, que elas se sintam parte dessa conversa, que a gente não crie um vocabulário ou crie uma conversa que é muito distante, muito afastada das pessoas, né? Então, deixar essas duas no ar e vou vendo as outras aqui. Se vocês puderem ir completando comigo, vai ser... Acho que a maneira de eu ir prestando atenção nas conversas, na conversa aqui do lado e ouvindo um pouquinho. Acho que a Marina pode falar dessa questão das costureiras primeiro e depois as gurias completam. Foi Silvia, né, que mandou essa pergunta. Eu fiquei pensativa desde que eu olhei ali no chat sobre isso. Na semana passada, preparando essa nossa apresentação de hoje, a gente conversou com as meninas aqui, e foi muito legal que uma delas trouxe, que foi, olha, o que vocês fazem aqui é trazer um novo olhar para esse ofício de costura, justamente porque a gente está acostumado a ser oprimido numa empresa, né? A gente está acostumado a ter um trabalho mecânico, e às vezes mesmo
claro que fazer um curso de costura é um ambiente diferente, né? Mas assim, aí eu entrei numa empresa como costureira iniciante para aprender e eu tô entrando naquele trabalho mecanizado, uma exigência de tempo, de produtividade. E aqui a gente traz um outro ambiente, né? Em que todo mundo sabe que está aprendendo, que cada uma vai no seu tempo. Claro que às vezes a gente tem pressa também, né? Tipo, tá atrasado, precisa entregar, como é que a gente vai fazer? Mas mesmo esse como a gente vai fazer, e a pressa e as soluções, elas vêm de forma coletiva. Então, assim, te respondo que pelo retorno que a gente tem das gurias que estão aqui com a gente, né, nesse posto, né, nesse papel de costureira, sim, a gente está conseguindo ressignificar isso. Porque essa evasão de costureiras do mercado é justamente por isso, porque tentaram transformar o trabalho dessas mulheres em trabalho de robô. Né, que é um trabalho repetitivo, maçante, sem nada de dignidade, assim, porque são tantos problemas ergonômicos né, de postura, de tempo excessivo de trabalho, de ter que ficar ali focado naquela tarefa sem conseguir descansar, com valor mínimo, que qualquer coisa é melhor do que estar costurando, né? Muito diferente do lado de saber que a minha avó costurava e aprendeu com a minha bisavó, enfim, e tinha aquilo como uma arte, né, quase, assim, do que o trabalho de costureira numa fábrica, numa indústria. Então, trazer essa visão holística da costura é muito diferente, né, que a gente aprende a fazer o todo. E a gente busca que quem está aqui na COS tenha autonomia, né? Eu brinco assim, o meu sonho é que vocês não precisem mais de mim, vocês consigam fazer tudo sozinhas, né? Muito legal esse carinho, né, que as gurias têm, às vezes, falando, Marina, que bom, quando a gente está aqui, a gente se sente mais segura para fazer as coisas, porque tu está aqui ajudando, mas o meu sonho é que elas não precisem de mim, que consigam fazer por conta. E eu ainda estou um pouco paralisada com a fala da Meire, assim, porque toca num assunto muito delicado. Mas o que eu consigo te dizer, Meire, é que, assim, procura ajuda, né? Busca quem possa ajudar vocês para curar esses medos, porque realmente sozinha a gente tem muito medo e não consegue reagir. Acho que na COS, pelo menos para mim, não teria chegado onde cheguei se não tivesse esse coletivo, assim, se não tivesse muita gente dando força, né, e colocando em prática. Ai, que mais? E a Tati amada, ela tá com a gente na COS já há um tempo, é um dos nossos pilares quase, assim, ela segura muitas barras nossas e ajuda muito nessas produções que às vezes que ela traz um conhecimento muito grande, uma experiência de costura muito grande, e ela é, assim, exemplo de sustentabilidade, embora ela acho que às vezes não é acessível, ela é uma pessoa que tem isso na veia, assim, então acho que entender que ela tem esse conhecimento também, que não é a gente que está trazendo, a gente está trocando, né? Não é hierárquico. Nossa, sim. Eu vi que a Tati colocou sobre a linguagem, né? A forma como a gente se comunica. E a gente tem esse processo, acho que é um desafio até mesmo dentro da nossa associação de afroempreendedorismo, mesmo que a gente tenha ali o que é o central, né? O empoderamento econômico do povo negro. O nosso coletivo, apesar dele ser muito diverso, a diretoria, digamos assim, a coordenação principal, praticamente são todas, ou a sua maioria, pessoas negras, formadas, acadêmicas, e isso nos distanciou só porque a palavra acadêmico, a palavra formando, já te distancia de quem está vendendo ali na frente, quem é, né, que é um autônomo, ou uma pessoa que vende só nas feiras, ou que não tem uma faculdade. E eu ainda sinto que é um desafio nosso, dentro da Odabá, colocar essa comunicação de uma forma mais simples. Talvez eu vou dizer uma coisa super simples, eu, por exemplo, não falo inglês. E aí tem uma palavra que todo mundo fala que eu gosto e eu sei o que é, mas eu nunca sei dizer, que é quando a gente faz a reciclagem do produto. Uma de vocês falou. E eu sempre fico dizendo, hoje eu vou dizer essa palavra, e eu nunca digo. E eu acho que é upcycle, sei lá. Daí é tipo isso. Daí eu não sei a palavra. Então eu nunca uso ela, eu uso reciclagem, sei lá, reformular a peça. E eu fico pensando se eu, Aline, que de alguma forma estou acostumada a estar em grandes ambientes, falar com pessoas de todas as áreas, né, até trabalhar em multinacionais e tudo mais, mas não sei inglês, isso já me apavora,
por uma palavra que eu não sei dizer e que está dentro do meu negócio. Eu fico imaginando como as outras pessoas se sentem. E muitas vezes o nosso, né, a forma como a gente... Hoje tudo no RH é inglês. A pessoa não se inscreve numa vaga porque ela não sabe o que quer dizer aquela vaga. Então, assim, quando a Tati fala dessa linguagem, do formato, assim, que a gente está falando de sustentabilidade, eu não conheço a Tati, mas eu na hora me veio essa questão, sabe? Quantas pessoas não estão nos nossos coletivos porque, por mais que a gente tenha muita boa vontade, a gente acaba utilizando dos termos mais novos, mais bonitos, que querem dizer a mesma coisa super simples. Quando a gente fala o simples, a gente atinge do mais alto escalão, ou né, escalão de entendimento, né, científico, sei lá, até a pessoa mais simples do mundo. Quando a gente fala o mais difícil, a gente vai atingir só uma camada. Então, me preocupa muito isso, sabe? Que linguagem a gente está usando, quem a gente está atingindo, os nossos projetos chegam aonde, sabe? Como que a gente vai chegar nas pessoas? Uma coisa é o que eu estou dizendo, outra coisa é o que eu estou fazendo. Quando a gente fala, por muito tempo eu pensei, mas tudo que é sustentável é caro. Porque na minha cabeça, por exemplo, eu trabalhei na C&A. E aí lá, quando começou a surgir produtos em algodão, 100% algodão, sei lá o que era. E aí era tipo algodão orgânico. E aí eu ficava tipo, gente, mas é o dobro do preço. Isso é para rico. Era isso que me vinha na cabeça. Tipo, que nem quando a gente fala da comida, né? A pessoa é vegana. Ela paga muito mais caro porque ela é vegana. Eu pensei, não, então eu vou continuar comendo, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar isso. Mas é muito do entendimento, é muito do acesso, mas é o que a gente enxerga de fora, quando a gente não está dentro dos grupos, quando a gente não está dialogando sobre isso, é que é muito difícil, ou quando a gente está falando de conceito é tudo em inglês, quando a gente está falando de comida é tudo caro, quando a gente está falando de produto sustentável é o dobro do preço, então eu não tenho acesso, isso é para rico. Porque a linguagem é para rico, o preço é para rico, e a gente, quando está aqui conversando entre nós, a gente está entendendo que não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente apresenta, na forma como a gente coloca, para que outros públicos estejam junto conosco. O nosso trabalho ele é simples, mas a nossa fala é difícil. Né? Então, eu entendo super o que a Tati está dizendo. Então, Tati, eu faço assim, eu digo, eu não sei inglês, me fala. Tipo, eu não entendi. Cris, eu não paro as reuniões da diretoria, a gente tem um dos nossos membros que fala inglês. Eu digo, não fala inglês, porque ninguém sabe o que tu está dizendo. E aí, daí ele tenta o máximo não falar, porque ele é da tecnologia. A gente fica tem o ranço. É que ele é da... O que acontece? O pessoal da tecnologia fala muito inglês, né? Não e interessa. Eu entendo que é dentro do negócio. Daí eu digo para ele, mas eu não sou da tecnologia. Mas estamos no Brasil. Não é para falar inglês. A língua portuguesa está aí, meu querido. Exato. Entendeu? Então, Tati, eu digo, não entendi. Pode falar de novo. O problema da pessoa que vai ficar repetindo 3 vezes. Ninguém mandou não falar fácil. E explique de outra forma, né? E, Gurias, eu queria pegar juntar duas perguntas que estão ali, que acho que vai ser a nossa última troca, porque a gente não pode passar muito do tempo, mas que é um pouco desse medo, como estamos falando em medos e o que a gente tem que enfrentar para empreender, que é como que a gente constrói um público que entende e que admira e que valoriza a sustentabilidade. Essa foi uma pergunta que veio da Dani, num primeiro momento, que é, tá, a gente está aqui, entendemos, temos um consenso, mas como que eu faço para conscientizar, enfim, não conscientizar, mas trazer outras pessoas para comprar o meu produto a partir dessa perspectiva? E foi uma coisa que a Gisele trouxe também na fala dela, que é essa sustentabilidade financeira do negócio, né? Como que a gente consegue garantir que as empresas não vão fechar daqui a poucos meses, que é o que aconteceu com muitos negócios que tinham essa proposta, que eram, né, cheios de boas intenções, mas que não conseguiram se manter. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como que a gente traz o público para dentro, para perto dos nossos negócios que miram na sustentabilidade. Eu acho que quando a gente está falando de cliente, na minha percepção e no meu negócio, como ele é muito nichado, né? É muito do que... Eu ouvi uma vez uma frase da minha amiga, é uma das fundadoras da Chica Bolacha. Ela estudou comigo, a Tainá, e eu perguntei para ela, quando eu queria lançar a marca, como é que eu ia falar sobre isso? Deve ter tantas outras marcas que têm produto afro, era o que eu imaginava ali na hora. Ela falou, as pessoas compram histórias. Conta a tua história. Fala por que ela existe. Por que faz sentido para ti. E isso realmente é verdade. As pessoas se conectam com a minha marca pela história que ela tem, pelas dores que eu tive, o porquê que eu abri esse negócio, quando eu falo da história da Dai. Então, não é inventar uma história, é genuinamente o porquê que aquilo te move. Eu acho que isso aproxima as pessoas que têm o mesmo olhar do que tu tem sobre aquele determinado assunto, né? Isso aproxima as pessoas e eu acredito que as pessoas se associam às causas hoje,
mais do que nunca, assim. Então, no meu entender é isso. Quando eu estou falando de sustentabilidade, para eu conectar pessoas, eu conto histórias, né? A minha história. A Lau trouxe ali na conversa, vou dar uma coladinha na resposta dela, que é um pouco esse mito que existe hoje, né, em relação ao digital, né? Essa perspectiva de que a gente vai abrir um negócio, vai ter um Instagram, e por meio do Instagram tudo vai acontecer, e aí, puf, do nada a gente vai estar com uma empresa de sucesso, que todo mundo conhece e compra os nossos produtos, né? Acho que esse é um ponto, assim, a gente sente muito isso na Cora, como a construção de um negócio de moda, que envolva produto ou serviço, ela está muito nessa construção da rede. E isso passa muitas vezes por tirar o foco do marketing, da comunicação tradicional e buscar essas relações próximas e entender como que a gente pode colaborar e não tá, às vezes, na propaganda, na publicidade, né, como a gente imaginava, que isso fosse bombar nossas vendas e que a gente fosse sobreviver do nosso negócio. Tão lindo, tão coerente, tão bem resolvido, né? E essas histórias que a Gabi Aline... pode ter uma prova sobre isso. Essas histórias que a Aline conta, né? Essa história que ela conta para as pessoas que estão ao redor dela, que ela conta também provavelmente nas redes sociais, mas que é tão impactante, elas podem ser contadas para as pessoas mais próximas de nós, né? E essas pessoas contam então essa história ela pode se disseminar offline também. Ela tem que, e a gente vai ver o quanto ela é impactante para as pessoas mais próximas que a gente contar no cara a cara. E aí a gente vai até ver se essa história é realmente a história, né? Que vai fazer vender esse serviço, esse trabalho. Porque aí não adianta também eu ter e contar essa história e ela talvez não ser a história que eu deveria contar. Então, eu tenho lá a minha rede, que além de tudo, não é só construir um Instagram, né? Construir a rede no Instagram com as pessoas certas te seguindo também é um grande desafio. A gente não basta estar na internet, a gente, teoricamente, então, a gente tem que fazer anúncios para atingir o público adequado, e aí já tem mais um investimento. Então, talvez olhar para essa comunidade, e aí voltamos para a história da comunidade, né? Às vezes é dentro do prédio que a gente mora. Isso é negócios em rede, isso é uma perspectiva sistêmica, né? Quando a gente olha assim para relacionamentos, amigas, o prédio que a gente mora, porque hoje em dia a gente não se relaciona com os nossos vizinhos e os vizinhos não sabem o negócio que a gente tem. Abrir a porta da comunidade, da porta e pedir açúcar é começar essa relação que antigamente existiam, né? Essas relações mais próximas entre o vizinho. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu faço muito e que é um dos exercícios que eu mais adoro fazer, é eu consumo o máximo possível no meu bairro, tá? Então, todas as coisas, assim, a costureira, o que encapou o meu sofá, o restaurante que eu como, a banca de revista, o lugar que eu compro o café, a fruteira que eu vou, e aí assim por diante, tento ao máximo pegar esses pequenos negócios que estão ao meu redor, porque daí quando eu cruzo, ele já sabe, e aí, como é que tá? Não, eu fui lá na Vera, e daí eu mandei fazer umas almofadas, ela faz almofadas. E aí a gente começa a construir essa rede, que às vezes faz parte do nosso business, às vezes não, mas a gente está fortalecendo essa comunidade. E essa comunidade também vai ser que vai te fortalecer como empreendedora, né? Então, a gente dá para aquelas pessoas o que a gente também gostaria que elas nos devolvessem. E fortalecendo essa rede aqui dentro, a gente vai crescendo forte de dentro para fora. A gente não precisa explodir, a gente não precisa ser um grande negócio, foi o que eu tinha dito antes. A gente pode ser forte, pequeno e forte, e depois crescer, do que ser, nossa, eu tenho milhares de seguidores no Instagram, e na verdade não fecho negócio nenhum, que ocorre muito também. Muito, gente. Eu assim, tua empresa tá bombando. Fui lá falar com o doutor, pessoa assim, não, tô parada em casa. Então, tem vários jeitos, né? E eu acho que sobre isso é sobre se fortalecer e se conectar. E eu acho que esse espaço é muito rico para isso. Esse grupo, a Liga, né, que também vai ser para a gente encontrar os nossos comuns e se fortalecer mesmo entre nós. E sempre lembrar quem é mesmo que eu conheço que pode me ajudar a fazer isso. E a gente faz muito isso, eu, a Raquel, a Laura, né? Tipo, conheço alguém que pode fazer aquilo ou que conhece alguém que pode fazer isso. Então, a gente vai fortalecendo essa rede e vai se ajudando. Então, agora a gente já construiu uma nova aqui.
E aí agora eu já sei, vou chamar a Aline, a Cris, a Marina, e assim a gente vai fazendo. Então, essa é a forma de colocar em prática. E isso é lindo. Ai, sim, muito. Gente, eu tô de coração partido, mas eu, infelizmente, vou ter que fazer uma última costura aqui desses comentários para a gente encerrar nossa conversa. E já deixo o convite que teremos outros encontros, né? A partir da quinta que vem tem mais um, que é sobre futuros, a gente pensar como que a gente pode coletivamente, entre mulheres e entre todas as pessoas que acreditam que é possível trabalhar pela sustentabilidade, planejar esse futuro, criar ele agora, no presente, né? E na próxima semana, no dia 14, a gente vai ter um muito especial também, que é sobre equidade de gênero, que é um desses propósitos da Cora, e que a gente está aqui juntas em mulheres, porque está tentando fortalecer a nossa rede e se ajudar nos nossos negócios. Eu gostei muito de ouvir as pessoas trazendo suas histórias para o chat, contando suas dificuldades e abrindo seus corações, porque, de fato, fazer diferente não é simples, exige que a gente tenha uma disposição muito grande para fazer de outra forma, para reaprender. Acho que a gente vem de um modelo, como a gente viu lá no início, né, que nos ensinou a fazer as coisas de uma forma. Agora a gente está repensando tudo, porque o mundo está nos pedindo uma mudança, né? Tá nos mostrando que a gente está indo por um caminho como sociedade que ele é inviável, né? O capitalismo, do jeito que ele é inviável. A gente continuar trabalhando do jeito que a gente trabalha é inviável. Então aqui a gente está formando essa comunidade que pretende e já está fazendo grandes mudanças e que se ajuda e que tem muita força quando se encontra, né? A gente coloquei uma frase ali que eu não sei dizer de quem é, ela me perguntou quem escreveu essa frase, não sei, que é: mulheres são como água, crescem quando se juntam, e eu acho que o que a gente sente aqui juntas é exatamente essa potência de se encontrar, e não é presencialmente agora, porque é impossível, mas estamos juntas no online, de lugares diferentes, distantes do Brasil, de fora do Brasil, mas todo mundo com uma vontade genuína de mudar a forma de viver e de mostrar para outras pessoas que é possível fazer diferente. Então, eu agradeço muito por todas vocês que estiveram aqui hoje, por terem ficado, inclusive, tempo adicional, né? Seguimos conversando e esperamos vocês na próxima semana. A gente vai continuar em contato e a gente vai mandar os convites para a Liga também, para quem quiser continuar depois dessas aulas abertas com a gente. São todas muito, muito bem-vindas para fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigada às nossas convidadas, muito obrigada a todo mundo que esteve participando aqui com a gente hoje. Eu fico de coração quentinho com esse monte de carinhas aqui, todos visíveis. Muito obrigada. Viva! Viva vocês todas maravilhosas! Muito obrigada.